Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais um planejamento de trabalho aqui no Bom Dia Mercado. Seja bem-vindo, meu nome é Theo, esse é um canal sobre trade esportivo. Nós vamos fazer juntos aqui o nosso planejamento de trabalho para esse domingo, dia 24 de julho, tá bom? Você que já está por aqui há mais tempo sabe como funciona, não é um vídeo de palpites, é um vídeo com uma análise bem aprofundada, vamos dizer assim, para a criação de cenários para que a gente possa trabalhar da melhor maneira possível. E eu trabalho ao vivo, tá? 100% ao vivo, vou tentar embasar o maior número de informações para você, mesmo que você trabalhe pré-jogo ou de forma recreativa, eu espero conseguir te ajudar. Se você gostar do conteúdo, não esquece, se inscreve no canal que ajuda bastante e deixa o like no vídeo, beleza? Então vamos começar separando o que a gente tem hoje nesse domingo, bastante competição, lembrando que eu vou deixar de fora algumas competições que ainda estão começando, né? Se a gente passar aqui, ó, a Áustria está começando agora, a Bélgica, a Bulgária, a Croácia, a Dinamarca. Aqui embaixo temos o México, também começou há pouquíssimo tempo, a Polônia, a Rússia, a Sérvia, a Eslováquia, tem a Bulgária, a Suíça. Então não tem muita informação ainda nesses times. O que eu tenho feito é, quando eu posso, assisto o jogo, faço um comentário, faço uma anotação para que eu vá conhecendo a equipe um pouco antes dela começar a gerar para a gente algum tipo de estatística, tá bom? Então vamos começar selecionando os nossos super favoritos do dia. Vou começar aqui no Brasileirão procurando alguma coisa. O Flamengo joga fora de casa a 1,75. O Flamengo aqui, ele é um favorito fora de casa, tá? O Fluminense contra o Bragantino, dentro de casa com uma odd de 1,85, também é um time favorito. O Palmeiras pega o Internacional, grande jogo, hein? Também é um favorito, não dá para chamar aqui de super favorito. O Juventude pega o Ceará em casa, jogo parelho, equipes parelhas. O Atlético Mineiro pega o Corinthians, tem super cotação para esse jogo aqui embaixo, tá? Ambas marcam com uma odd de 20. O Galo é favorito. E o Cuca assumiu o Galo agora, hein? Já deve treinar e a equipe provavelmente já deve estar na beira do campo para esse jogo. Atlético Goianiense e América tem um favoritismo aqui do Atlético Goianiense, e o jogo do Fortaleza com o Santos nós temos um jogo favorito. O Fortaleza também é favorito. Eu esqueci de comentar, nesse jogo do Flamengo com o Avaí tem bônus de graça para todos os usuários do Betfair. A Betfair, que é minha parceira aqui no canal, tem um comentário fixado aí embaixo onde você concorre a R$30 todos os dias aqui no Bom Dia Mercado. E nesse jogo de Avaí Flamengo você vai ganhar R$5, seja você um membro antigo ou um membro novo. Então, se você não tem conta, tem um link aí embaixo, você faz o registro para fortalecer aqui o canal. Fechou? Lembrando, rola para baixo e leia os termos. Mas basicamente é só você clicar aqui em Quero Aposta Grátis, você vai ser direcionado. Se você não tem conta, você vai ter que criar. E aí você solicita lá o teu bônus para ver se você vai receber ou não. Geralmente sim, tá? Beleza, então fechamos aqui no Brasileiro o que é o quê, né? Na Série B a gente tem geralmente jogos parelhos, então aqui não foge muito do que está esperado, tá? Equipes parelhas. Na Terceira Liga da Alemanha e na Bundesliga 2 a gente só trabalha gols, então nem vou só comentar no final. Na Suécia nós temos aqui o AIK, fora de casa, nem carregou a minha imagem do AIK aqui, com uma odd de 2. A gente pode dar uma olhada aqui é favorito o AIK fora de casa, tá? Nessa cotação a gente tem aqui o líder com o vice-líder, o BK Hacken com o Djurgårdens, o 2,70, jogo muito parelho, e o Kalmar contra o Elfsborg também é jogo bem parelho. Esses dois aqui eu vou ficar de fora. Tá, eu só vou comentar sobre o jogo do AIK. Na Elitserien aqui na Noruega nós temos o Molde, né? O Molde. Fora de casa, o Molde é o líder da competição, o Molde também é favorito fora de casa. Alguma outra coisa? Tem o Viking, que quando joga em casa geralmente é muito favorito, mas aqui contra o Vålerenga não é tanto, então eu vou deixar quieto. Strømsgodset, também não tenho feito muitos jogos, é só o Molde mesmo, né? Não vou me inventar moda aqui não. Então beleza, tudo selecionado. Nesse último dia, no dia 23, um sábado, nós tivemos o empate do Shamrock Rovers, vitória do Malmo, vitória do Bodø Glimt, vitória do Grêmio. São Paulo vai começar já já. Rosenborg também venceu o Tromsø. A gente tinha falado que dava para tentar buscar um Lei Tromsø aqui. Cruzeiro venceu o Bahia, também era ideia trabalhar um Lei Bahia. O Ituano e a Chape vai começar já já também. Enfim,
Tá? Então, assim, não dá para falar quais dos super favoritos deram leitura ou não, porque a leitura é algo bem individual, vai do método. Tá? E a gente pode ter tido aí algumas janelas de superioridade, vai de cada um ter pegado ou não. Tá? O Bodoglin venceu com gols logo no início, o Malmo também marcou cedo, o Shamrock Rovers empatou, mas saiu na frente, mas só lá no segundo tempo. O Grêmio também começou com um padrão de odd bem baixo, mas um padrão de favoritismo claro. Então, vai de cada um. Não adianta eu vir aqui falar para você e falar que bateu. Bateu o quê? Depende do seu método, né? Será que você, dentro da janela de intervalo no backgram, você pegou o gol? Aí vai de cada um, tá? É por isso que eu deixo aberto aqui, porque é método de cada um, tá? Então vamos lá, dia 24, domingão. Não temos super favoritos nesse domingo, pelo menos eu cacei aqui, não achei. Ontem eu tinha esquecido o Malmo, acabou passando batido. A gente falou sobre o Malmo no final, então nós temos aqui 8 jogos favoritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 deles estão no Brasileiro. Caramba, show de bola. E temos 2 times aqui, 2 jogos parelhos das competições que a gente costuma trabalhar. Óbvio que tem outros jogos parelhos no dia, você vai ter acesso aí ao PDF de apoio que vai te ajudar em vários deles, mas do que eu vou focar são esses aqui. Fechou? Então vamos começar aqui lá na Suécia, entre o Värnamo e o AIK. O AIK está na 4ª colocação, como visitante tem a 3ª colocação e o Värnamo tem 2 vitórias em casa. Vamos dar uma pesquisada, né? Uma pesquisada aqui no AIK. Aqui o nosso AIK. O AIK tem 7 jogos fora de casa com apenas 2 vitórias, não faz um desempenho tão bom, tá? Tem uma média de gols sofridos muito alto, tá bem mais alto até do que costuma ser. O time do AIK geralmente é uma potência. Tem uma média de gols boa, aliás, tem uma criação boa e acaba cumprindo o que é esperado, mas é um time que sofre muito gol. Comparado aqui com o nosso querido Värnamo, que sofreu somente 3, o AIK tem tido grandes problemas. Grande dificuldade do AIK no primeiro tempo, olha isso, o time venceu nenhum primeiro tempo fora de casa, perdeu 57%, marcou 4 gols, tomou 9, o Värnamo é bem melhor, e aí sim no segundo tempo a gente tem um crescimento. Então, de maneira geral, toma muito cuidado, porque existe sim um favoritismo de camisa, mas o time do AIK está visivelmente com problema. Não é um time que sai tanto na frente, é um time que acaba sendo bom de ambas marcam porque sofre muito gol além de fazer e não tem tido bons primeiros tempos. Tá? Então, uma situação de alerta aqui, se você for trabalhar o AIK, não é um adversário muito potente, mas é um adversário coerente na parte defensiva, tem tomado poucos gols, tá? Cuidado, isso é um jogo realmente que o favoritismo do AIK aqui está sendo jogado, pelo visto, somente pelo fator camisa. Avaí e Flamengo no Brasileirão, o Flamengo é favorito a 1,75. Lembrando que o Flamengo vai jogar provavelmente com um time misto, tá? Já tem Copa do Brasil, depois tem Libertadores, então o Flamengo vai começar, obviamente, a rodar o elenco. Então toma um pouco de cuidado com expectativa e etc., mas mesmo com um elenco mais misto, o Flamengo ainda assim acredito que seja favorito para esse jogo, realmente. Mas vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem de expectativa. O Flamengo vem num jogos muito bons, realmente. O Flamengo aqui fora de casa vem de uma derrota para o Corinthians, mas se a gente pegar nos últimos resultados foram 4 vitórias seguidas, né, principalmente aqui na Copa do Brasil. Mas esse desempenho do Flamengo fora de casa é extremamente contestável. Já vou mostrar para vocês como que é o Flamengo fora de casa. Olha só, o Flamengo tem 2 vitórias fora de casa, lembrando, mod 1,75, tá? Saiu na frente apenas 22% das vezes. O time do Avaí é bom em casa, foi o primeiro a marcar em quase 70%. O time não falhou em marcar em casa nenhuma vez e acaba sendo bom de ambas marcas, porque sofre bastante gol, tá? O Flamengo marca menos do que o Avaí, comparado casa e fora, e sofre um gol a mais. E mesmo com um time com muitas estrelas, o Flamengo tem dificuldade na criação. E principalmente em colocar a bola para dentro, tá? Isso tem a ver também com essa coisa do time misto, de ficar rodando o elenco. E no começo o Flamengo não estava muito bem no começo do campeonato, né? Então toma um pouco de cuidado. Outra coisa que tem que ser levada em consideração: o time do Avaí faz ótimos primeiros tempos em casa, venceu quase 60%, tá? Perdeu apenas 11%, marcou 7 gols, tomou 3. O Flamengo venceu menos do que o Avaí,
perdeu muito mais, quase metade dos primeiros tempos fora de casa o Flamengo perde, falha bastante em marcar e toma bem mais gols, tá? Então cuidado. Existe um favoritismo do Flamengo aqui sim, mas se o Avaí começar com uma pressão muito boa e o time do Flamengo, se for misto, não tiver muito entrosado, tiver bastante recuado, essa cotação do Flamengo aqui, ela vai corrigir. Por isso eu não venho para esse jogo para trabalhar um Lei Avaí. Tá? Me surpreenderia muito se o Avaí jogasse recuado contra o Flamengo. Então, nesse jogo aqui onde existe um claro favorito que é o Flamengo, não me interessa vir para trabalhar contra o Avaí. Seria provavelmente um jogo com muito mais tendência da gente ter uma correção da probabilidade do Flamengo, né? Uma probabilidade do Flamengo de vencer diminuindo e com isso a cotação provavelmente subindo um pouco. Claro, é futebol, a gente pode ter um Flamengo encaixando logo no início, um Avaí ali descuidado, mas o time do Barroca é bem treinado, o barroquismo, que tá, eu tô até parecido com o Barroca, né, cara? Acho que se eu ganhar mais uns 2 quilos, eu vou ficar a cara do Barroca, o barroquismo baixando forte aqui, eu preciso perder uns pesos, tá complicado, essa vida de trade só na frente do computador não tá fácil. Então, olha, para você que vem fazer Lei Avaí, cuidado, tá? Cuidado. Outra coisa que eu quero chamar a atenção para você, os segundos tempos do Flamengo também é muito ruim, mas o Avaí também costuma ter problemas, tá? Então existe uma queda de desempenho do Avaí no segundo tempo, que pode deixar esse jogo bem malucão. Uma coisa a favor do Flamengo são as bolas aéreas. O Flamengo tem 9 gols de cabeça, inclusive no último jogo contra o Juventude marcou 3, 2 do Pedro e 1 do Everton Ribeiro. E tem 4 gols de escanteio. O time do Avaí não marcou nenhum gol de cabeça, nenhum gol de canto, e sofreu 6 gols de bola aérea e 3 de cabeça. Então, tudo bem, o Flamengo pode estar misto, mas se o Flamengo utilizar dessa bola aérea, o Avaí pode acabar sendo punido nesse tipo de fundamento. Beleza? Então, segundo os momentos dos gols aqui, o Avaí costuma achar mais gols aqui no segundo tempo, o Flamengo é bem dividido, então só vou deixar realmente esse alerta, tá? Eu ficaria de olho nessas bolas aéreas do Flamengo, mas não viria para esse jogo para trabalhar um lei aqui ao Avaí, não viria, tá? Esse time da Noruega, o Sandefjord, eu não sei falar o nome, então eu vou chamar ele de mandante, tá? Senão eu vou falar besteira. Contra o Molde, que eu também às vezes não sei se eu chamo de Molde, 1,70, o Molde é líder da competição, fora de casa tem a terceira colocação e o time mandante tem 0 vitórias em 5 jogos, é o 15º, tá? Vamos caçar aqui o Molde, tá ele aqui, ó. Um belo desempenho fora de casa do nosso querido Molde. O time mandante não falhou em marcar em nenhum jogo em casa, mas sofreu gol em todos. Então, excelente para ambas marcam aqui, cumpre bem a tabela e sai bastante na frente. Então, é um time que sai muito na frente. Se você vê ele na frente, quase certeza que ele vai tomar um empate ou a virada, porque não consegue segurar, pelo menos até o momento, né, a vantagem. O Malmo não sai tanto na frente assim. O Molde, eu sempre confundo. Não sai tanto na frente assim. Então, isso é um fator preocupante. Tem outro que eu vou te mostrar. Os dois times aqui cedem bastante oportunidade para o adversário, tá? Só que o time do Molde cumpre bem a cartilha de defesa, né? Isso aqui pode ser o Neuer no gol ou realmente a qualidade inferior do adversário. Eu estou mais para a segunda opção. Já aqui no mandante, que tem um nome difícil, ele cede 1,66, que é bem parecido com o Molde, só que ele toma 2,60. Então isso influencia tanto na qualidade ruim do goleiro, da zaga, como na qualidade dos adversários que ele vem pegando, tá? Isso aqui que me preocupa, ó, o primeiro tempo e o segundo tempo do Molde não é nada de especial. O time marcou 3 gols apenas dos primeiros tempos, só venceu 33%, mas perde pouco. Já o time mandante tem 60% de perda dos primeiros tempos que faz em casa, marca a mesma quantidade de gols, só que toma 7 gols. Comparado com o Malmo aqui é muita coisa. O segundo tempo, o time mandante piora, não vence nenhum, perde 40%, falhou em marcar em 20% e sofreu gol em todos os segundos tempos que fez em casa. Então, se você busca um mercado de gols, talvez seja melhor aqui no segundo tempo. O Molde também é um bom time de bola aérea, tá? Vale ficar de olho nisso. De maneira geral,
Acho que pode ser um jogo para gols, pelo menos uns 2 gols. E se você vem para trabalhar lei ao mandante aqui, o nosso querido Sandford, que eu não sei se é assim que fala, cuidado, tá? Porque o molde não vem fazendo bons primeiros tempos fora de casa, então se você não atrelar aqui a leitura pode ser complicado. Usa a leitura, abre o jogo, que pode ser que seja interessante, tá? Fluminense e Bragantino, mod 1,85 para o dinizismo. O Fluminense vem jogando talvez hoje o melhor futebol do Brasil, mais vistoso, né? O jogo do Fluminense é sempre bonito. O time vem de uma virada espetacular contra o Goiás, passou aperto, hein? O Diniz colocou o William Bigode, o Bigode fez o gol no finalzinho, o Cano também fez o dele. E o Bragantino também vem numa boa atoada, tá? O Bragantino vem de 3 vitórias seguidas, mas o Fluminense realmente aqui merece essa odd de favorito, tá? 1,85. Vamos dar uma olhada aqui no Flusão, no nosso PDF. Flu, como diz a torcida do Fluminense. Olha só, 9 vitórias. 9 jogos no Maraca, 5 vitórias. Não sei se o Fluminense vai jogar no Maracanã, tá? Porque o Maracanã tá trocando grama. Então pode ser que ele não jogue no Maraca, tá bom? Não tenho essa informação, mas é provável. De novo, eu não troquei essa... Tem alguém me xingando nos comentários, justamente, que eu não troquei ainda o logo do Bragantino. O logo do Bragantino é esse aí, ó. Eu não coloquei no PDF de apoio, desculpa, tá? Tem um monte de pepino para resolver essa semana aqui na obra e eu não troquei, mas eu vou trocar. Eu vou anotar. Você que tá me xingando tem toda a razão, tá? Eu vou trocar, inclusive, o escudo do Bragantino anterior é muito mais bonito, com todo respeito. Enfim. Então o Fluminense tem 5 vitórias, saiu na frente em 67% das vezes, vai ter provavelmente muita posse de bola, porque o Diniz adora, tá? Mas é um time que tem sofrido gol com certa frequência, tá? Cuidado aí. O time do Bragantino só venceu uma fora de casa, se eu não estou enganado. Deixa eu ver se está atualizado esse PDF aqui. Não, tem que atualizar aqui o Bragantino, tem 2 vitórias, tá? O time do Bragantino venceu o América por 3-0. Se eu não me engano, foi até na última partida. Dá uma olhada aqui no último jogo do Braga. 3-0 contra o América. Então, nesse ponto está desatualizado. Tá? Eu teria que atualizar rapidinho o PDF, mas vai me dar um trabalhinho fazer isso na mão. Então, considera que o Bragantino tem 2 vitórias. Vai mexer um pouco nas porcentagens aqui, mas vamos trabalhar com o que a gente tem. Tá? Eu vou atualizar, antes de mandar para vocês eu atualizo, prometo, tá? Vou postar lá na aba de comunidade para você ter acesso ao PDF de apoio, tem um vídeo aí embaixo escrito assim, ó, como ter acesso ao PDF de apoio. Não tem erro, tá? Então o time do Fluminense tem 67% das vezes que ele sai na frente, isso é um número bacana, o Bragantino 57%, isso é um número muito bacana para um visitante. Então toma cuidado, apesar de não estar vencendo tanto, 2 vitórias em 8 jogos, o Bragantino sai bastante na frente e acaba sendo um time muito bom de ambas marcas, porque marca bastante gol nos seus adversários, pelo menos com frequência, tá? Os dois times criam bastante, tá? O Bragantino tem um time muito bom, muito bem montado, só que o Bragantino cede mais oportunidades aos adversários e acaba, obviamente, sofrendo um pouquinho mais de gol. O primeiro tempo do Fluminense em casa é bom, quase 60% de vitória, perdeu apenas 1, marcou 9 gols e sofreu 5. O time do Bragantino tem uma alteração aqui de probabilidade, porque falta o jogo contra o América, mas de maneira geral não vence tanto as primeiras etapas e perde aí em torno de 43%. Vai dar uma reduzida aqui, tá? Mesmo assim, achei um primeiro tempo bem povoado de gols aqui. Não sei se vai ser um primeiro tempo muito confortável, porque a leitura que eu tô tendo desse jogo aqui é um Fluminense com muita posse, empurrando o Bragantino para trás e o Bragantino jogando de forma reativa, como ele gosta de jogar fora, tá? Então tudo bem, pode ser que o Fluminense ache o gol antes e force o Bragantino a sair e a gente tem um jogo ainda mais aberto, mas se o Fluminense não sair na frente, esses momentos do Fluminense em cima provavelmente não vão ser tão confortáveis, porque o Bragantino contra-ataca bem, tá? Então cuidado. Outra coisa que você tem que tomar cuidado são as bolas aéreas. O Fluminense é um time que marca bastante de cabeça, mas o Bragantino também, além de marcar de cabeça, marca de escanteio. E os dois times têm sofrido gols de bola aérea, o Bragantino sofre mais de cabeça e menos de bola parada, o Fluminense sofre nos dois, tanto de bola aérea e parada, quanto de cabeça, tá bom? Então toma cuidado aqui, porque pode ser um jogo com uma tendência de 2 gols, mas com uma possibilidade de abrir, caso a gente tenha um Fluminense que é bom no contra-ataque na frente, ou um Bragantino que também é muito bom nesse fundamento na frente, tá?
tá? Outra coisa que eu gosto de chamar a atenção é que o Fluminense não toma gol até os 30 minutos. Óbvio que isso aqui é só um relato do que tem acontecido, mas tem acontecido. Então vale a pena ficar de olho nisso. O Fluminense realmente, nos primeiros minutos, ele entra com aquela pressão do Diniz, todo mundo concentrado, aí depois, óbvio, vai dando aquele desmantelo, e aí o time acaba começando, depois dos 30 minutos aqui, acaba sofrendo 30% de gols, né? Então realmente ali já começa, ou é o cansaço ou a desorganização. Tem também um cheirinho de gol no finalzinho, hein? Depois dos 80 minutos, os dois times têm um índice bem alto aqui de gols sofridos. Artilheiros, faça o L, Germán Cano, se for jogar, óbvio, tá? Vem jogando muita bola, cheira a gol, fede a gol, a bola sobra para ele e vai mesmo. E aqui a gente tem o Alejandro, o Luan Cândido e o Johan, principalmente o Johan que bate bola parada aqui, tá? Importante. O Arthur é o melhor passador da equipe. Beleza, gosto desse Fluminense, do jeito que joga, mas acho que o Bragantino não vai fornecer pra gente muita tranquilidade nesse match odds. Então eu ficaria bem receoso se for trabalhar match odds aqui, porque o Bragantino não é besta e provavelmente vai saber muito bem se contra-atacar aqui. Tá? Cuidado, acho esse jogo um alerta de risco. O Fluminense vem jogando muito bem, mas em alguns momentos se descontrola, se desorganiza, toma gol. Enfim, tá? O Bragantino está num bom momento. Palmeiras Internacional, 1,53. A odd mais baixa no Brasileirão que a gente viu, né? Não, o Galo vai estar com uma odd mais baixa. O Inter, fora de casa, vem de 3 empates e 2 vitórias. O Palmeiras perdeu para o CAP, mas vinha ali de 3 vitórias. Vem de 3 vitórias em casa, tá? O Palmeiras que vem de uma vitória contra o América e o Inter empatou com um time mistão do São Paulo no Beira-Rio. Tem uma coisa no Inter que me incomoda. Não sei você, colorado, se eu tô falando besteira. O Inter cede muita oportunidade para os adversários. Teve alguns momentos do jogo ali que não é isso que eu queria falar. O Inter é muito permissivo. Teve alguns momentos com o São Paulo não estava nem jogando com o time reserva, era um time alternativaço do São Paulo. São Paulo ficou atrás 3 vezes seguidas e os caras foram buscar. O Inter é muito permissivo. Em alguns momentos o Inter recua e chama o time para cima, em alguns aí do nada dá 2 toques na bola, os caras estão dentro da área do Inter. Impressionante. É muito desconfortável você abrir uma posição a favor do Inter vencendo, ou leia o time que está jogando contra o Inter perdendo. Esse tipo de situação é completamente desconfortável, porque o Inter é muito permissivo com o adversário, principalmente em casa, tá? Isso me incomoda demais no jeito que o Internacional está jogando. E, cara, o Palmeiras tá entrosado, né? Entrosado demais. E vamos dar uma olhada como é que estão essas coisas aí. 1,53. Será que vale esse back Palmeiras? Será que vale o lay ao Inter? Vejamos. Olha só, o Palmeiras venceu 4 dos 8 jogos que fez em casa, tá? Tem uma porcentagem de vitória baixa pelo que eu esperava. O Palmeiras dentro de casa ele não faz uma campanha de líder de competição. O que segura o Palmeiras na liderança é a campanha fora. E o Palmeiras, se quiser ser campeão esse ano, vai ter que melhorar o seu desempenho dentro de casa. Também é um time que sai pouco na frente. Para um time do quilate do Palmeiras, deveria estar saindo bem mais na frente. Tá? E é um time que, obviamente, tem uma facilidade defensiva maior. Tá? O time do Inter não vence tanto fora, também não sai com tanta frequência primeiro no placar, e tem sofrido seus gols também. Não é muito, mas tem sofrido. De maneira geral, os dois times têm uma facilidade defensiva, né? O Palmeiras sofreu aqui 8 gols, o Inter só 7. O Palmeiras está bem dentro da média, o Inter está até abaixo da média do que cede de oportunidade. E o Palmeiras tem um XG a favor, uma grande chance, né? As grandes chances criadas, bem grandes. Obviamente joga ali com jogadores muito bons. O Scarpa, que já foi vendido, mas vai ficar até o fim da temporada, é um cara excepcional, fez um golaço contra o América. E o Inter tem que ver se vai jogar com o time titular, né? Mas tem uma dificuldade aqui de colocar a bola para dentro. Primeiro tempo do Palmeiras é excepcional em casa, fora de casa não, a gente já falou sobre isso. Mas dentro de casa o Palmeiras é muito bom, 50% de vitória, apenas 25% de derrota. Fez 11 gols, tomou 4. O Inter não venceu nenhum primeiro tempo fora como visitante, mas também perde pouco, tá? São 89% de empate no primeiro tempo do Inter, marca e sofre poucos gols. O segundo tempo do Palmeiras não é bom. Geralmente o time já está na frente, então ele está ali segurando a vantagem.
passa a vencer quase 40%, mas existe um crescimento grande do Inter aqui que pode ser um fator preocupante para quem vem trabalhar o segundo tempo, tá? Então, se você vem com o intuito de trabalhar back Palmeiras ou lei Inter, o primeiro tempo é o seu lugar, provavelmente, se a leitura confirmar. O segundo tempo já parece aqui uma terra sem lei. Uma coisa que provavelmente vai causar problemas para o Inter é a bola aérea do Palmeiras. Hoje é o time que mais marca de escanteio na competição, 10 gols, 7 gols de cabeça. E o time do Inter tanto sofre gols de cabeça como gols de bola parada, tá? Então, se o Inter ficar muito recuado e chamar o Palmeiras para cima, o Palmeiras tiver uma sequência ali de bola parada, pode ser um momento interessante aqui para ficar de olho em alguma coisa a favor do Palmeiras ou contra o Inter, tá? O Inter não puxa esse jogo para um over, o Palmeiras já puxa um pouquinho mais. E também temos um cheirinho de gol aqui no final. Bastante gol sofrido e marcado pelas duas equipes, tá? O Rony continua machucado, se eu não estou enganado, e o artilheiro da equipe sem o Rony acaba sendo o Gustavo Gomes, de cabeça, né? E o Wanderson, que eu não sei se é o tal do alemão, ou não sei se é o Alexandre, que é o alemão, é o artilheiro da equipe. Eu tenho dificuldade com os apelidos do Inter. E aqui, o Gustavo Scarpa, óbvio, né? É o melhor passador da equipe. De maneira geral, eu gosto de ficar de olho numa possibilidade de lei Inter no primeiro tempo, ou até uma possibilidade de back Palmeiras, mas vamos ver. E vou ficar muito atento às bolas aéreas, tá? Muito mesmo. Atlético Mineiro e Corinthians. Com o Cuca, o Galo no Mineirão pega o Corinthians. É diferente, né? Para quem é do Galo sabe, o Turco Mohamed fazia um trabalho muito fraco, ninguém conseguiu entender o Atlético trazendo o Turco Mohamed. A imprensa argentina ficou completamente pasma de saber que ele ia assumir o atual campeão brasileiro da Copa do Brasil, da Supercopa. Não fazia sentido nenhum, porque, enfim, o pessoal lá não achou que ornava, né, não combinava, e pelo visto foi isso mesmo, né? E o Cuca foi chamado para quebrar um galho até o final do ano. O Cuca tá doido para assumir a seleção brasileira, pelo que falam, né? Mas assumiu ali, foi convencido a assumir o Galo. Já conhece o time, já sabe o que tem que fazer, vai trocar duas palavras com os caras no vestiário, os caras já vão correr, já vão saber o que fazer. Então, para o Corinthians isso é complicado, né? Porque a gente vai ter de volta, provavelmente, não sei se imediatamente, mas já vai ter um Galo aí focado agora só no Brasileirão e na Libertadores, né? Contra um Corinthians que está em 3 competições. O Corinthians está no Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores. Então vamos ver se o Corinthians vai jogar poupando ou não, tá? Porque tem Copa do Brasil, se eu não me engano, já na próxima semana. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Atlético Goianiense e Corinthians, exatamente, no dia 27. Ou seja, provável que o Corinthians poupe alguns jogadores, tá bom? Então toma cuidado, também tem um Flamengo na Libertadores, então toma cuidado, tá? Visando possibilidade do Galo jogar com o time titular e o Corinthians talvez até com um time reserva ou até um time mais misto. Ó, cliquei sem querer, é aqui, ó. Vamos ver o que a gente tira de informação. O Galo tem 5 vitórias em casa, mesmo com o Turco. O Galo até que manteve um bom aproveitamento, quase 60% das vezes sai na frente, o Corinthians também. Então não são números muito fortes do Galo. Um time que falha pouco em marcar e sofre poucos gols. Então, show de bola. Em relação às chances criadas, o time do Atlético Mineiro tem, obviamente, uma qualidade na meiuca ali para criar chance muito melhor, mas tem tido um pouco de dificuldade, principalmente quando o Hulk não joga para marcar gols, né? E os gols cedidos estão bem dentro da média. O time do Corinthians fora de casa tem um XG muito baixo, mas coloca a bola para dentro, tem conseguido marcar o que é esperado e tem sofrido também praticamente o que tem cedido, né? O time do Corinthians tem tomado muito gol fora de casa, inclusive o desempenho fora de casa do Corinthians não vai de encontro com o que ele faz em casa, né? O Corinthians em casa é o melhor mandante da competição. Bom, primeiro tempo do Galo é um bom primeiro tempo. O time toma até uma quantidade elevada de gols do que a gente espera, né? Mas o time vence quase 60% dos primeiros tempos. E o time do Corinthians também vence, não é assim com tanta frequência, mas o problema do Corinthians é que o time perde quase 60% das primeiras etapas fora. Isso é preocupante, tá? Geralmente o Corinthians tem uma facilidade muito grande de quando ele está na frente segurar o resultado, mas quando sai atrás é mais complicado. O time sofre bastante gol, a maioria dos gols aqui sofre no primeiro tempo, e marca até que relativamente bem. No segundo tempo o Galo continua bem,
uma média aqui de novo de quase 60% de vitória, marca um pouco mais de gols, sofre a mesma quantidade, e aí a gente tem uma queda do Corinthians em relação a gols marcados, tá? O Corinthians marcou 2 gols no segundo tempo e mantém uma média de derrota muito grande no segundo tempo. Então, no frigir dos ovos, exatamente, a gente consegue ver de fato essa superioridade do Galo. O grande problema aqui é se essa superioridade do Galo vai ser multiplicada pelo fator Cuca e pelo fator Corinthians, talvez misto. Isso aí você precisa comprovar na escalação, tá? O Galo tem 6 gols de cabeça, 2 de escanteio. O Corinthians tomou 6 gols de cabeça e 7 de bola parada. Isso aqui é o calcanhar de Aquiles do Corinthians que precisa ser observado, tá bom? De maneira geral, eu acho que o Corinthians vai para esse jogo para tentar buscar um empate. Com todo respeito, se o Corinthians poupar, pensando em Copa do Brasil e nas 3 frentes, o Corinthians sair daqui com um empate não é um resultado ruim. E aí você jogar por um empate contra o Galo, se recuar demais vai ser complicado. O que pode complicar ainda mais a vida do Corinthians são as bolas aéreas, tá? O Galo provavelmente vai tentar buscar isso. O Cuca adora esse tipo de jogada, tá? Atlético Goianiense e América Mineiro, favoritismo do Atlético Goianiense, será que é justo? Olha só, os 2 times vêm de derrota, o Goianiense vem de 4 seguidas, o América vem de 3. Dentro de casa, o América vem de 4 derrotas seguidas e o time do Goianiense vem de 2. Será, cara, que isso aí tá certo? Vamos lá. O América tem uma vitória fora de casa apenas, tá? Se eu não me engano, foi contra que o América venceu. Foi contra o Botafogo. Foi contra o Botafogo. Mas isso aqui é a Copa do Brasil. Não sei quem que o América venceu, enfim. Foi o primeiro a marcar em apenas 22%, sofreu gol em todos os jogos e falhou em marcar em quase 80%. Pô, o desempenho do América fora é brabo, tá? O Atlético Goianiense saiu na frente em metade dos jogos, falha pouco em marcar, só que sofre bastante gol, tá? O ataque, obviamente, do Goianiense é melhor, a defesa é um pouquinho melhor também, o time é mais criativo do que o América. O América tem muita dificuldade de marcar gols, olha isso. O time cria uma média de 1,45 e não tem um time tão ruim, o América tem até um time bom, mas não consegue colocar essa bola para dentro, é impressionante, tá? Só que o Goianiense não faz bons primeiros tempos. Então, por mais que a gente crie uma expectativa de que o América tá mal, vem de resultados ruins e tem dificuldade de marcar, cara, o Goianiense não faz jus aqui no primeiro tempo. O time só vence 13%, o América venceu 11% e perde 38%, o América perde 56%. Então, assim, se você amassar bem esse bolo aqui, pô, cara, não é tão grande essa superioridade do Atlético Goianiense. Essa odd do Atlético Goianiense mais baixa, ela é muito mais pelo fator ruindade do América e dificuldade do América do que por si só um favoritismo e uma superioridade do Goianiense. Quando a gente vem para o segundo tempo, aí sim, aí a gente já tem um América que já estava mal ainda pior, não vence nenhuma segunda etapa, perde quase metade, e o Goianiense vence quase 40%, aí melhora um pouquinho defensivamente. Então talvez se a gente, no frigir dos ovos, nesse segundo tempo, se ainda tiver empatado, o Goianiense consiga talvez uma superioridade. Os 2 times são ruins na bola parada e na bola aérea. O time do América sofreu 8 gols de cabeça, o time do Goianiense 7, o América sofre 3 de bola parada e o Goianiense 5, e os 2 times conseguem até marcar bem de cabeça, então isso pode ser, a bola aérea de fato nesse jogo para os 2 times podem ser interessantes, tá? Não me parece ser um jogo para gols, mas como os 2 times estão numa fase ruim e o Goianiense está numa como é que eu vou dizer, numa tripla frente, né? O time tá na Sul-Americana, tá na Copa do Brasil e tá no Brasileiro, algum deles vai ter que abdicar, vamos ver, né? Já tem jogo aqui, se bobear, contra o Corinthians, a gente já viu aqui, ó, no dia 27, então se bobear essa odd do Goianiense é uma cilada, Bino. Cuidado, tá? Se o time do Goianiense poupar para pegar o Corinthians em casa, o América pode jantar, o Coião pode jantar o Goianiense aqui. Cuidado, tá? Isso aí é um fator que às vezes o mercado tá pesando e não tá se tocando, o valor pode estar do lado do América. Beleza? Por último, dos favoritos, Fortaleza e Santos. Fortaleza dentro de casa vem de 3 empates e uma vitória. O Santos tem 3 empates, uma vitória e uma derrota fora. Os últimos jogos do Santos, uma vitória contra o Botafogo na Vila e fora de casa, Draga, né? Derrota para o Avaí. O Fortaleza em casa, empate com o Palmeiras, empate com o Estudiantes na Libertadores, venceu o Ceará na Copa do Brasil e venceu o América Mineiro.
Será que o Fortaleza pode estar com essa odd? Vamos ver. Olha como é que tá feio aqui na parte vermelha para tudo quanto é lado. Os dois times saem pouco na frente do placar, pouca porcentagem de vitória. Os dois times falham muito em marcar, só que o Fortaleza cria mais, né? Então o Fortaleza tem aqui que contratar atacantes. Como eu falo para você, se você é um bom atacante, manda currículo, porque o Fortaleza está com dificuldade aqui de conseguir marcar os seus gols. O time cria quase 2 de grande chance de gols esperados e marca apenas 0,44. Muito mal, tá? O time do Santos tem um XG melhor em relação a... Mentira, tem um XG até mais baixo, mas tem um aproveitamento melhor. O primeiro tempo do Fortaleza não é nada de especial, só que o Santos consegue ser pior, o Santos perde metade das primeiras etapas, mas eu tô assim, de maneira geral, me parece um jogo muito mais parelho do que, de fato, um favoritismo do Fortaleza. Cuidado, tá? O segundo tempo, o Santos melhora um pouquinho, o Fortaleza piora. O Fortaleza passa a... Aliás, o Fortaleza sofre e marca a mesma quantidade de gols no primeiro e no segundo tempo. O Santos é que melhora um pouquinho no ataque e melhora um pouquinho na defesa. Os dois times também têm dificuldade na bola aérea, o Fortaleza marca um pouquinho mais de cabeça, também pode ser um fator aqui de decisão para esse jogo. Os números não indicam um jogo para gols, mas poderemos ter também aqui um joguinho para um gol no final, chorado ali, a partir dos 70 minutos pode ser interessante. Tá? Aqui a gente ainda tem o Iago Pikachu como artilheiro da equipe, mas ele já saiu. Tá? Então, cuidado aí. De maneira geral, não gostei da saúde do Fortaleza. Tá? O Santos está com o Lisca doido agora. Provavelmente, né, o cara vai dar uma chacoalhada no time. O Fortaleza não vem jogando tão bem dentro de casa. Esse jogo é mais parelho do que parece. Tá? Então, cuidado. Vamos matar com as duas equipes parelhas? Guarani e Brusque na Série B. O Guarani 2,25 odd do Guarani. O Guarani tem 2 vitórias apenas. A única coisa boa do Guarani é que é uma boa defesa. O time sofre poucos gols. O time do Brusque dentro de casa é bom, mas fora de casa não é tão especial assim. Não tem nada de muito especial. Acho que fritando mesmo o ovo aqui, o time do Guarani realmente só se destaca na defesa, tá? Porque o time tem uma péssima pontaria. 1,5 de grande chance esperado do Guarani. E só 3 gols marcados. Nossa, é muito fraco, tá? Em relação ao aproveitamento de gols. O primeiro tempo do Guarani é ligeiramente melhor do que o Brusque. O time vence 20% a mais das primeiras etapas. O Brusque não marcou nenhum gol no primeiro tempo fora de casa, mas os dois times sofrem quase a mesma quantidade. Como o time do Guarani só marcou 3 gols, se 2 foi no primeiro tempo, só sobra 1 no segundo tempo. E esse 1 valeu para o time provavelmente vencer aqui. Um primeiro tempo apenas. Então, assim, o segundo tempo me parece muito uma terra sem lei, briga de foice. Se você tem, provavelmente, uma leitura mais saudável aqui, talvez apareça no primeiro tempo. Mas, de maneira geral, muito difícil, tá, de analisar. O Brusque tem sofrido gols de cabeça, o Guarani tem sofrido gols de cabeça, mas o Brusque não marca tanto nesse fundamento. Jogo padrãozão de Série B, bem com a cara de Série B mesmo, que pode ser mais para um under, e momentos dos gols o Brusque se solta aqui no segundo tempo, acaba achando mais gols aqui depois dos 60, tá? Aí a gente pode ter de fato alguma faísca, mas olha, não sei se vai ter muita coisa não. E Juventude Ceará, jogo também parelhaço, os últimos jogos dentro e fora de casa, o Juventude vem numa fase muito ruim, Juventude para vencer tá tendo que contar com a chuva, não sei se tá tempo de chuva lá em Caxias, então olha, não é nada contra, mas a Juventude vem fazendo o pior momento do campeonato. Provavelmente é esse momento aqui. Tô achando aqui no nosso PDF de apoio. 2,87 horas de Juventude, apenas uma vitória dentro de casa. O Ceará costumava ser um dos melhores visitantes. Deixa eu ver como é que tá agora. Caiu para 7º, né? O time do Palmeiras é o melhor visitante. O Ceará sai mais na frente, tem mais vitórias, falhou em marcar na mesma quantidade, tem uma defesa melhor, um ataque melhor. E nesse jogo, se o Ceará jogar de forma reativa, que o Juventude está precisando do resultado, o Ceará é capaz de levar até mais perigo, tá? Porque o Ceará tem um jogo reativo de contra-ataque muito bom, principalmente jogar o Mendonça, tá? O Ceará faz melhores primeiros tempos do que o Juventude, tá? Vence mais, perde a mesma quantidade, empata menos. Então realmente pode ser um fator aqui interessante. E o segundo tempo continua melhor, inclusive o Juventude sofre muito gol no segundo tempo, tá? Bolas aéreas, o Ceará tem
Um gol de cabeça, 3 gols de escanteio, sofreu 7 gols de cabeça aqui. O Ceará tá com um probleminha para defender bolas aéreas. Inclusive, eu lembro do jogo contra o Inter, que o Ceará tinha acabado de abrir o placar e tomou um gol de bola parada. Mas o Juventude também tem sofrido muito gol de cabeça, tá? Então acho que se a gente cruzar essas duas informações aqui, a gente também pode ter uma situação interessante para esse jogo. Beleza? Então é isso. De maneira geral, os jogos parelhos são parelhos mesmo. Aqui nos favoritos, deixa eu lembrar aqui que eu tinha comentado com vocês. O Aikai eu não tô confiando tanto, tá? Ele não faz bons primeiros tempos. O time do Avaí para mim é muito mais criativo do que o Flamengo, principalmente um Flamengo misto. Então nesse jogo aqui a gente pode ter muito mais uma correção do Flamengo do que propriamente um Lei Avaí. O molde, eu tomaria... O que a gente falou sobre o molde? Que eu falei que seria provavelmente um jogo para gols, né? O molde também não faz nem primeiros nem segundos tempos bons. O time do Bragantino também pode surpreender o Fluminense aqui nos contra-ataques. Já no jogo do Palmeiras eu espero, talvez, se o Inter estiver bem recuado, uma possibilidade de trabalhar Lei ao Inter. Mesma coisa no Lei Corinthians, se o Corinthians jogar misto. No jogo do Goianiense, se o time do Goianiense focar na Copa do Brasil, tudo bem que não pode ficar escolhendo, né? Porque o time já está na zona de rebaixamento, mas caso eu perceba dentro de campo alguma leitura ali para um Lei Goianiense, para mim esse valor talvez esteja até do lado do América, tá? E o time do Fortaleza contra o Santos também eu tô achando esse jogo bem mais parelho do que o normal. Eu tenho que ver aqui, porque o América também tá na Copa do Brasil, e o América faz um jogo contra o São Paulo dia 28. Então quem será que vai poupar mais? Hein? Eis a questão. Meus amigos, eu fico por aqui. Não esquece, bônus da Betfair no jogo do Avaí. Se você não tem conta da Betfair, se registra. Gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o like, que ajuda demais. PDF de apoio, já vou atualizar aquela parte lá do Bragantino e vou deixar para vocês na aba comunidade. Se você quiser acessar o PDF de apoio, é só você se tornar membro do canal, tem um vídeo aí explicando. 41 minutos ininterruptos. Eu realmente tenho que ser estudado. Mas está planejado, né? Esse é o planejamento que eu faço todo dia. É assim que eu trabalho. E óbvio, deixo aquele recado, aquele mantra para vocês. Faz o básico, porque é o básico que dá certo. Eu sou um trader que ganho dinheiro fazendo simples, tá? Tem gente que gosta de fazer com cambalhota, dando mortal para trás. Eu tenho alguns métodos que dão mortal para trás também, né? Tenho meus métodos de alavancagem, tenho meus métodos de gols, mas o que paga minhas contas é o basicão, tá? E se você fizer o arroz com feijão bem feitinho, vai dar boa. Beleza? É sempre um prazer.